Bom dia a todos. Bom dia, Natasha. Bom dia. Obrigada por você ter aceito esse convite e contribuir conosco. O mercado de eventos foi um dos mercados mais afetados com esta crise e provavelmente vai ser o último ou um dos últimos a se recuperar. Você sabe muito bem, diante da sua carreira extensa dentro da indústria, o quanto os investimentos em eventos são fortes na farma, então, por isso, saber o que vai acontecer com os eventos médicos é fundamental para o nosso trade, porque a maioria de todos nós que trabalhamos com isso, temos na farma um dos principais segmentos de geração de demanda para todos nós. Então, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Eu vou pedir para que você se apresente e, em seguida, cada um dos nossos participantes também vai fazer a sua apresentação. Por favor, Nath, a palavra está com você. Excelente. Bom, gente, bom dia. Obrigada a todos, né? Obrigada, Roberta, pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui para discutir com vocês, principalmente porque eu acho que nesse momento todo mundo tem que estar responsável por toda a cadeia, né? Eu acho que não é um momento da gente pensar só na gente. Então, trocar ideia com vocês e conversar um pouquinho aí sobre o futuro dessa indústria, que é tão fundamental para nós da indústria farmacêutica, é um momento muito especial. A Roberta falou que eu sou Natasha Martins, eu tenho mais de 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, hoje eu trabalho na Merck. Eu sou diretora de unidade de negócios e diretora comercial, responsável pela área de cardiometabolismo e general medicines, ou seja, basicamente é todo o nosso negócio de retail, o negócio da Merck que gira dentro das farmácias, está sob minha responsabilidade. A gente tem uma demanda forte de eventos, que nesse momento está realmente um pouquinho estacionada aí os eventos presenciais. Vai ser um prazer conhecê-los, né, e bater esse papo durante a próxima hora. Obrigada, Nath. Vou começar com as damas. Kellen Baldonari, por favor. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra mesmo. Acho que tudo que você começou falando exatamente o nosso pensamento, é como que a gente consegue trabalhar junto e também fazendo adendo ao que a Natasha falou, corroborar aí dentro dessa estrutura com cada uma das partes envolvidas para um negócio melhor, para um serviço melhor para todo mundo. É isso que importa, né? Entender e buscar oportunidade e solução e novas metodologias, como nós fizemos chamar. Bom, meu nome é Kellen Baldonari, eu sou diretora de vendas e marketing do Renaissance São Paulo Hotel, que é um dos hotéis da Marriott no Brasil. E muito prazer falar com você, Natasha. Obrigada aí pela oportunidade, viu? Rafael. Olá, bom dia. Meu nome é Rafael. Eu sou da R1 Audiovisual. Fico muito feliz em poder estar discutindo aqui assuntos tão relevantes aqui para o nosso trade. Obrigado, Roberta, pelo convite e muito obrigado pela oportunidade. Igor Tobias. Olá, bom dia, Natasha, bom dia a todos. Então, vou começar agradecendo a Natasha por disponibilizar aí o tempo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e estava contando um pouco dessa dinâmica, né, de como funciona essa dinâmica. Ele falou, isso tem um nome em inglês. Eu falei, qual que é o nome? Ele falou, brain picking. Então, a gente empresta o cérebro da Natasha por um momento aqui para ajudar a gente a tomar as decisões de negócio aqui, né? Então, eu sou o Igor Tobias, eu sou Managing Director da MCI. A MCI é uma multinacional suíça que trabalha no mercado de live marketing de eventos. Obrigado mais uma vez. Alexandre Castro, por favor. Olá, Roberta. Bom dia a todos. Bom dia, Natasha. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Eu sou o diretor de eventos da Prime Tour, Viagens e Experiências. Lidero a área de eventos corporativos e viagens e incentivos dentro da agência. Muito prazer estar falando contigo. Rogério Miranda, por favor, Roger. Olá, Natasha, tudo bom? Olá, Roberta. Eu sou o Rogério, da Integra, eu sou fundador da Integra. A Integra é uma empresa de tecnologia
para o mercado de eventos? Tá? Bom, Nath, primeiro eu queria já de cara, já te cumprimentar, não é à toa que eu sou sua fã, de você abrir a sua fala dizendo que o momento é de cuidar de todos, porque é exatamente o que eu venho pregando desde o início. Hoje nós estamos aqui no nosso quadro com representantes da cadeia de fornecedores, mas eu coordeno um grupo bem grande, com entre 50 e 60 gestores de eventos, inclusive a Grace, a sua gestora, faz parte, e eu tenho pregado muito isso junto a essa comunidade, porque eu entendo que o gestor de eventos ele tem que ser o embaixador dessa consciência com a cadeia produtiva dos seus fornecedores, daquelas empresas que auxiliam a indústria a fazer as suas entregas dentro da empresa, né? O gestor de eventos ele tem que ser o embaixador disso e ouvir o que você está dizendo, que também uma fala do Fernando na primeira entrevista, que você já teve a oportunidade de ver, de que sim, vocês estão abertos a cuidar desse fornecedor desde que haja uma negociação justa em relação a isso. Então, obrigada, querida. Você é uma querida mesmo em registrar isso aqui publicamente, porque essa entrevista será pública. Bom, partindo direto agora para o nosso conteúdo, né? Eu queria que você explicasse para a gente, óbvio que nós sabemos, todos nós atendemos a indústria farma há muitos anos, nós sabemos da relevância que os eventos têm para a geração de negócios e para as interações com os HCPs, com os profissionais de saúde, e óbvio que esse breakdown de eventos deve ter impactado bastante para vocês, então eu queria que você explicasse como foi isso, como vocês estão lidando com essa perda, né, dessa ferramenta de contato com o cliente de vocês, e como que vocês estão gerindo isso, como é que vocês estão mantendo essa relação acontecendo. E, em seguida, como que você enxerga o futuro, né? Como que você acha que isso vai retomar, quando, como? E, de acordo com as suas respostas, aí o pessoal vai começar a interagir contigo e fazer perguntas, mas basicamente o conteúdo que a gente quer de ti é isso. Como vocês estão lidando e como você acha que essa relação vai se transformar para o futuro. Uhum. Bom, eu acho que, primeiro, se a gente pegar um pouco do contexto, né? A gente sempre falou da importância de você surfar a onda digital, etc, etc. E fazendo a meia-culpa aí, a gente nunca fez isso muito bem, né? Eu acho que então assim, basicamente 90% do nosso mix de marketing ele é offline. A gente tem aí um percentual importante em ações e eventos presenciais, sejam eles internos, sejam eles externos, sejam eles de terceiros, né? E a verdade é que a gente sempre teve na cabeça que a gente precisava mudar um pouco isso, porém a gente nunca fez, porque dá tão certo que você vai mudar para quê, né? Por que você mexe no time que está ganhando? E todo mundo foi pego de surpresa. Eu acho que não só na indústria farmacêutica, não só em eventos, mas assim, tipo, ninguém estava pronto para isso. E eu não vou mentir que no começo foi um apagão. E a primeira reação que todo mundo tem é fazer o seguinte: então eu vou pegar aquilo que funciona super bem no offline, no face-to-face, e pá, vou atacar dentro da internet. E, obviamente, isso não funciona, né? Então, eu acho que depois desse apagão, e à medida que as coisas foram se assentando e que a gente foi entendendo um pouco como que fica a nossa relação com o nosso cliente dentro desse novo universo, e não falo nem universo digital, tipo universo de pandemia mesmo, e entende as preocupações também, principalmente dos médicos nesse momento, que são muitas, né? A gente foi conseguindo achar alguns caminhos para a gente se comunicar com eles. Então, hoje, 100% do nosso time, tanto o time comercial, né, de vendas, como o time de propaganda médica, está realmente trabalhando de casa, em home office. Na Merck,
ainda por tempo indeterminado. Nós seguimos as recomendações da Organização Mundial da Saúde, então a nossa preocupação primária é, de fato, com a saúde dos nossos funcionários, né? E o que a gente parou de fazer, porque no começo acho que era assim, a gente parou de falar, quando isso acabar eu vou, quando isso acabar eu vou, quando isso acabar eu vou, para falar assim, ok, o que melhor eu posso fazer agora, de dentro da minha casa? Qual é essa nova relação de trabalho? E a gente está se propondo a fazer lançamento de produto nessa situação, a gente está se propondo a fazer eventos nessa situação, então eu acho que é um momento onde todo mundo precisa se reinventar, né? O que não vai funcionar é a gente achar que se eu repetir os modelos que eu tinha offline e online, eu vou ter a mesma coisa, entendeu? Então, nesse momento, a gente amplia, por exemplo, a visitação médica por multimeios, né? Então, pode ser por telefone, pode ser por Microsoft Teams, pode ser por Zoom, pode ser... a gente ampliou as plataformas onde isso pode ser feito, a gente está trabalhando bastante com webinars, entendeu? Principalmente em relação aos hot topics aí, nós fizemos algumas que depois vocês com certeza acompanharam várias, mas sim, principalmente muito relacionadas a como que você maneja esse paciente, né, em tempos de Covid, que eu acho que esse era um tema que a classe médica estava precisando. E a partir do momento que a gente entende qual é a nova jornada do médico, a nova jornada do paciente, e no meu caso, a nova jornada do canal farma, né, do shopper dentro da farmácia ou em ambientes digitais, a gente vai adequando aí o nosso mix de marketing para melhor atendê-los. Então, para mim, esse é um momento onde a gente está realmente navegando no universo digital, pelo simples motivo que a gente não pode, né? A gente está em distanciamento social, então a gente não pode avançar para o face-to-face, e a gente está aprendendo muito com isso. E daí eu vou para a segunda parte da sua pergunta, né? Que é como que eu vejo isso no futuro. Eu acho que assim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? E o que a gente já sabe é que a hora que a gente voltar, a gente não vai voltar igual. Que eu acho que isso é muito importante a gente ter essa consciência. E algumas pessoas ainda estão em denial, entendeu? Estão em negação. Tipo, quando eu voltar, eu vou fazer eventos maravilhosos. Então a gente volta e faz a reunião de ciclo. Gente, meu time são praticamente 200 pessoas numa sala. Não, quando a gente voltar, a gente não vai poder fazer isso. Porque a gente vai realmente voltar gradativamente. E a gente vai ter que ter mais espaço, e a gente vai ter que ter adaptações aí que assim, que são importantes para a saúde das pessoas, né? O que eu acho que não vai inviabilizar o fato da gente ter interações presenciais. Por quê? Porque, sendo bem sincera para você, a gente não pode ignorar o componente humano dessa equação. Então, por mais que a gente esteja aprendendo a surfar no ambiente digital, por mais que a gente esteja conhecendo novas ferramentas e vendo que isso funciona, eu acho que esse era o grande medo que a gente tinha antes. Será que se eu fizer um evento online ele vai funcionar? E a gente aprendeu que sim. A grande verdade é que evento não é só para conhecimento. Você tem networking, você tem o contato com as pessoas, E outra coisa, o contato virtual, ele é diferente do presencial. Você não está lá, você não está lendo a linguagem corporal, entendeu? Você não consegue interromper, ou você fica mais inibido. Levantar a mão numa ferramenta digital é diferente de levantar num congresso e num microfone. Eu acho que Então, assim, a sensação que eu tenho é que, com as adaptações necessárias para preservar aí a saúde das pessoas, a gente teve um boom digital agora, a gente vai ter, sim, várias interações presenciais acontecendo à medida que as pessoas puderem sair das suas casas, porque eu acho que elas vão estar precisando disso. E, para mim, o pulo do gato, que não é nem a retomada, é mais o futuro mesmo, é assim, como que a gente integra as duas coisas? E como que eu uso todo esse legado digital que eu trouxe para fazer com que as minhas atividades face-to-face sejam mais efetivas e durem mais tempo? Entendeu? Então, eu entendo que o caminho é mais ou menos esse. Eu não vejo
eu vi algumas pessoas falando, agora que a gente viu que a gente consegue fazer workshops digitais, a gente não precisa mais fazer reuniões caras. E assim, eu honestamente discordo um pouco disso, porque eu acho que nesse momento a gente está fazendo funcionar porque a gente não tem outra opção. Mas eu não acho que uma coisa substitui a outra, eu acho que as duas se potencializam. Perfeito, muito bom. Alguém? Eu posso começar? Vamos lá, Rafa. Natasha, obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui no WTC há 2 meses. Nós montamos aqui um estúdio. Então, quando começou a pandemia, de fato, a gente, obviamente, não é novo, porque a gente já tinha passado algumas situações. E como você disse, por algum motivo, a gente não usava as tecnologias. E agora veio de uma vez só e nós montamos. E uma coisa que a gente tem notado é que muitas pessoas não sabem usar as ferramentas ainda. E eu queria saber de você, assim, com relação ao teu público, né, o público médico, se você acha que eles estão preparados para isso, para receber essa tecnologia, e como você imagina que essa aceitação, porque a gente tem visto, por exemplo, assim, coisas muito diferentes. Tem gente que está super antenado, mas tem gente que tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de instalar o Zoom. E eu queria também saber de você se você acredita que o evento híbrido, eu não sei se você também conhece esse modelo, que é o presencial mais o virtual, né, que é o que a gente está propondo, se você apostaria nesse tipo de evento, o que você acha sobre isso? Bom, primeiro, a primeira parte da sua pergunta, né, em relação a se o público está preparado para receber essa tecnologia, eu acredito que a gente evoluiu 5 anos em 5 semanas. Eu posso falar por experiência própria, eu não sou muito digital integrated, eu sou offline, eu gostava do visual aid de papel, sabe? Então, eu sou meio old school nessas coisas. E no final, as pessoas tiveram que aprender. Obviamente, alguns têm mais dificuldades que os outros. O que eu acho é que nós, como cadeia, quanto mais a gente capacitar essas pessoas, né? Então, se a gente também dedicar um pouco do nosso tempo para isso, e se a gente pensar quando a gente vai construir alguma coisa dentro do ambiente digital, em facilitar a vida do interlocutor, ao invés de usar aquela ferramenta que é melhor para mim, eu acho que isso ajuda bastante os níveis de engajamento. Então assim, uma briga interna, por exemplo, que a gente teve dentro da Merck, foi para a gente conseguir usar a plataforma do Blue Jeans, que eu não sei se vocês conhecem, porque ela é uma plataforma muito mais user-friendly do que outras plataformas que tinham disponíveis, que eram mais fáceis de controlar, porém, os nossos clientes iam ter que fazer muitas coisas, assim, e assim, a gente conseguiu essa vitória porque a gente conseguiu mostrar que a gente fazia os controles adequados, né, porque obviamente a gente está falando de saúde, não pode qualquer pessoa entrar em algum conteúdo que eu estou colocando. Em contrapartida, não precisava ser exatamente aquilo que foi homologado a princípio, etc., porque aquilo não funciona para o meu cliente. Então, eu acho que estamos todos nesse momento de aprendizado, tanto dentro das empresas, quanto com os nossos clientes. Mas, assim, e daí eu peço para vocês, porque, obviamente, a indústria farmacêutica é super regulada nesse sentido, né? Então, a gente não pode falar nada que não seja conteúdo de saúde para médicos. Mas esse é um exemplo de parceria, por exemplo. Como que vocês, que são cadeias de eventos, podem ajudar a gente na capacitação para que a gente tenha cada vez mais clientes entrando de maneira mais fácil nessas plataformas, entendeu? Então, é um pouco isso que eu vejo. Em relação ao evento híbrido, eu acho que uma das coisas que a gente está vendo agora é a democratização da informação. Então, como a gente migrou, né, do digital do offline para o online, a gente consegue acessar muito mais pessoas. E isso em todos
e a gente consegue fazer com que mais pessoas também vejam mais conteúdos. Porque à medida que você não precisa mais viajar para estar lá, de repente, uma coisa que eu não entraria porque eu não tenho agenda, deixa de demorar um dia para demorar uma hora e eu vou e consigo entrar, entendeu? Significa que eu vou toda vez só entrar online? Não, mas significa que agora eu tenho mais escolhas. Então, eu acredito muito no evento híbrido, sim, porque eu acho que ele dá a opção das pessoas fazerem essa escolha, que antes elas não tinham, tá? E daí eu vou trazer um case que eu acho que não tem absolutamente nada a ver com a gente, mas só para a gente não perder isso da cabeça. Por exemplo, o Walgreens nos Estados Unidos, quando eles utilizaram plataformas online para melhorar a experiência do shopper dentro da farmácia, eles tiveram um incremento de quase... Eles venderam 7 vezes mais nas lojas que eram piloto desse projeto. Então, assim, eu realmente acredito muito em modelos híbridos, eu realmente acredito muito que não só híbrido para você acessar ao mesmo tempo pessoas presencialmente e pessoas à distância, mas assim, como que você pode melhorar a experiência do participante de uma maneira híbrida? Então, assim, um congresso médico, será que não tem uma maneira dele fazer uma melhor programação? Tipo, das aulas que ele vai querer assistir, se ele tiver pequenos teasers de vídeos do que cada speaker vai falar na aula, por exemplo. Então, essa é uma maneira de você fazer um híbrido, entendeu? E melhorar a experiência do cliente. Será que tem maneira da gente integrar a logística online e depois falar, vi que você passou por essa e esse conteúdo, esses também podem ser do seu interesse, estão disponíveis online para você assistir depois. Então, assim, eu acredito muito no modelo de eventos híbridos, eu acho que vocês têm um mundo de possibilidades para explorar nesse sentido. Vou fazer um comentário. Concordo 200% com a Nath. Acho que, primeiro, as pessoas... existia uma resistência, né? Eu, como área de eventos, era muito desafiada a transformar parte dos treinamentos, principalmente treinamento de força de vendas em digital, para a gente ter savings, você sabe disso, e a gente tinha muita resistência das Natachas e dos Fernandos e dos líderes de uma forma geral. Então, eu acho que realmente é aquilo, né? Já que é isso, então agora a gente tem que fazer. E o que você falou sobre descobrir também foi fala do Fernando, também descobriram isso. Trazendo o desafio para o trade, muito mais do que, por exemplo, para o Rafa e para o Rogério, que são empresas de tecnologia, tecnologia de gestão, tecnologia de espetáculo, né, do evento, como oferecer mais produtos para esse modelo novo, né? Que ambos já estão fazendo isso e fizeram muito rápido porque era uma questão de sobrevivência. Ou eu faço alguma coisa nova, eu não faço. Então, o Rafa já te falou dessa sala que está equipada, inclusive quinta-feira que vem a gente vai ter um evento nessa sala, ao qual eu já te convido para assistir. Eu acredito que a Grace já está confirmada, ela vai estar conosco. Vocês vão acessar, mas nós estaremos num palco, né? Então, essa foi a lição de casa que o Rafa fez. O Rogério vai ter oportunidade de falar também, ele tem uma ferramenta de gestão com RSVP online, para tirar todos os KPIs, efetividade de perfil, fazer ROI do evento, tudo isso. Ele também acabou desenvolvendo uma plataforma digital para um evento digital, ele tem essa oportunidade de falar. Mas eu acho que com a tua fala, eu vejo o desafio principal para duas pessoas dessa tela, o Igor e o Alexandre, porque eu vejo que as agências vão ter que mudar o tipo de prestação de serviço que elas faziam para vocês. Elas não vão mais executar um briefing, elas vão ter que ajudar vocês a construir este briefing, né? Essa questão que você falou de como eu faço o digital, linkar com o presencial, e o Igor tem uma fala muito importante nisso, que ele fala de comunidade. Inclusive, eu queria levar para você, Igor, essa
essa questão que a MCI já vinha pregando de fazer o público de um evento se transformar numa comunidade que vai participar de uma série de eventos e não só daquele. Por favor, Igor. Legal. Na verdade, eu vou pegar uma fala da Natasha, onde ela falou, olha, quando a coisa aconteceu, né, a gente se viu no meio da situação ali, o que a gente fez? A gente pegou o que a gente fazia no presencial e a gente levou para o online e não é bem assim, né? Na verdade, o que está acontecendo, que a gente está vendo muito, as pessoas estão tendo, literalmente o que você falou, isso, o que vocês, vou chamar de erro, tá? O erro que vocês cometeram de simplesmente pegar o que faz no presencial e levar para o online, todo mundo cometeu, né? Eu outro dia ouvi um podcast que o tema do podcast era pandemia de lives, né? Por quê? Porque, sim, virou um negócio sem sentido. Eu estou cansado, bem honesto, de receber tanto convite, né? Assim, todo dia chegam, sei lá, 10, 12 convites, porque alguém vai fazer uma live, enfim. Então, e aí, assim, a gente tem até um guia que a gente fez dentro da MCI globalmente de eventos digitais, e a gente existe uma lógica, né, no evento digital que ela é igual no evento digital, né? Primeira coisa é estabelecer o que eu quero atingir com isso. Qual é o meu objetivo? Por que eu estou indo para o online? Por que eu vou fazer esse evento? Seja ele presencial ou não. Aí, uma vez que você estabeleceu o porquê, aí você define qual é a tua estratégia. Aí você vai para o tático e para o estratégico. E aí sim você vai para o ao vivo, você vai para o online. Ou seja, as pessoas estão indo para o online sem antes definir objetivos, sem antes definir... Assim, olha, ontem eu recebi um e-mail marketing do LinkedIn, que o LinkedIn criou agora uma ferramenta de eventos digitais. Não sei se vocês também receberam. Ou seja, o novo concorrente do Rogério e do Rafael aí agora é o LinkedIn, só isso, né? Então, assim, a quantidade de ferramentas que vão ainda surgir é um negócio, né, assim, e vai paralisar, e vai comoditizar, né? E aí, desculpa, eu dei uma saída do assunto, né? Que é quase que um desabafo aqui, mas agora eu vou para a provocação da Roberta e volto a pergunta para a Natasha. A gente vem falando muito, Natasha, de construção de comunidade. Já não é de hoje que a MCI se posiciona como uma empresa de construção de comunidade. A gente parte de um princípio simples de que você se comunica com diversas comunidades. Então, pode ser uma especialidade médica, pode ser sua rede de distribuição, não importa. Ou seja, para cada evento, vamos chamar assim, se você for olhar por trás daquilo, existe uma comunidade que você quer impactar e que, em tese, você deveria manter ela ativa em torno da sua marca ou do seu produto o ano inteiro, e não só naquele evento, né? O grande problema que a gente via, e eu acho que isso traz uma oportunidade nesse problema que a gente tem hoje, essa pandemia, é que as pessoas se limitavam ao evento porque era o fácil, era o que a gente fazia, né? É o que a gente já estava acostumado a fazer, que é um pouco do que você falou agora há pouco. E eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme agora de fato, começar a construir, a discutir marketing de comunidade. Ou seja, como que eu influencio e como que eu mantenho essa minha comunidade ativa, não só no presencial e não só no digital. Ou seja, como é que eu estruturo uma régua de comunicação na qual eu mantenho essa comunidade ativa em torno do meu produto ou da minha marca num período longo, anos, que é um pouco do marketing de influência também, né? Aí eu queria te ouvir sobre esse posicionamento que a MCI vem trazendo. Não, Igor, eu concordo com você, assim, gênero, número e grau. E assim, obviamente você está falando uma coisa que é extremamente mais refinada, mas eu acredito que isso nunca aconteceu porque as pessoas, elas tinham bastante, primeiro pelo apego àquilo que funciona, então eu vou colocar o meu investimento onde eu sei qual vai ser o meu retorno, né? E essa questão de você investir em plataformas digitais veio com a impressão errada de que isso vai gerar um saving e no final do dia não é para gerar saving, é para você melhorar a experiência e, na verdade, para você impulsionar vendas, né? E não o oposto, para você cortar custos. E
E assim, eu fico muito feliz em ver que essa pandemia deixa esse legado para gente, que hoje, até conversando com representantes que seriam aí a classe menos favorecida em relação à comunicação, até por autoproteção, né? Porque, em teoria, se você pode fazer uma promoção digital, você, em teoria, não precisaria do representante visitante presencial, eles mesmos já estão vendo valor em manter um ritmo mais frequente de contato com os médicos e de trocar conteúdo. Então, assim, poxa vida, se eu visitar um médico que eu consigo, por uma questão de deslocamento, visitar uma vez a cada 2 meses, se eu consigo, entre esses 2 meses, ter 3 contatos com ele, onde eu mande conteúdo relevante para ele, obviamente, né, mas relevante para mim também, poxa vida, pode ser uma maneira de eu manter esse contato ativo. Isso vai melhorar a minha relação com o meu cliente. E até eles já estão percebendo isso e encarando isso de uma maneira diferente. Então, eu concordo super com a questão da comunidade e de você encarar realmente os eventos dessa maneira e construir essa aura em torno deles que ainda não tem, né? E eu deixo para vocês, porque realmente, assim, eu acho que a pessoa que conseguir trazer para a gente propostas relevantes, que realmente permitam e favoreçam esse conceito, vão sair na frente, entendeu? Então, assim, as agências, o quanto mais elas se reinventarem, quanto mais os seus profissionais estiverem aptos para vir conversar com a gente, trazer propostas nesse sentido, mais contratos vocês vão ganhar, né? Falando de uma ação de procurement, assim. Porque nesse momento é um pouco isso que a gente está procurando. E esse é um momento muito propício para vocês nesse sentido, porque com o cancelamento de congressos, com o cancelamento de algumas atividades presenciais, a verdade é que tem aí um investimento na mesa que ninguém sabe muito o que fazer com ele. O budget permaneceu, né, Nath? O budget permaneceu. Permaneceu por enquanto, porque a gente sabe... E assim, dentro das empresas, e a Roberta já trabalhou dentro da indústria, sabe como funciona, se você passa 1 mês sem investir, se você passa 2 meses sem investir, vem alguém, principalmente gente que trabalha em indústria multinacional. Então, assim, esse é o momento da gente receber esse tipo de proposta mesmo, porque o meu time, pelo menos, está bem a fim de investir, né? E é uma maneira da gente reinventar os nossos investimentos e continuar fazendo negócios, que para nós é um interesse genuíno. Até porque o core business de vocês é medicamento. E o core business nosso é evento. E evento, ele vai muito além, eu falo isso há muito, ele vai muito além de uma entrega com excelência no que diz respeito a RSVP eficiente, transfer que funciona, alimentos e bebidas bem preparados, uma sala bem montada, vai muito além disso. O evento para a indústria farma, o objetivo principal dele, tudo isso é o eventístico que propicia essa relação com o médico. Então, hoje, eu acredito que a agência que for parceira em evento, ela vai ter que ser um fornecedor de estratégia, de trazer ideias de como reforçar essa relação e depois executar essa relação, que é o evento digital, híbrido ou presencial. Né? Mas eu acredito que essa é a grande transformação que tem que ver, porque o que eu tenho visto muito no mercado, e eu acredito que vocês também, em algumas dessas lives as quais eu me propus a participar, porque agora eu também já não consigo mais, como o Igor, é a galera querendo que volte como era, esperando que volte. Não, vamos retomar, vamos retomar. Gente, em vez de gastar energia para ficar esperando o que vai voltar ao que era, vamos usar essa energia para criar alternativas e produtos novos, serviços novos para ajudar esses clientes, como a Natasha e como outros tantos, né? Que é mais ou menos o que o Rafa já fez e o Rogério também já fez. Eu vou deixar o Alê falar e depois eu vou passar para o Rogério, pode ser? Bom, eu concordo com a Natasha, o Igor colocou muito bem a questão de comunidades, o Rafael falou um pouquinho da questão dos eventos híbridos. Eu acredito que há necessidade de um equilíbrio, né, nesse mercado. Né,
acho que essa pandemia ela nos trouxe algumas situações e algumas reflexões importantes. Uma delas é que nós não seremos os mesmos, né? Como o mercado, alguma coisa nos fez mudar. O Rafael falou sobre isso. É uma realidade o evento digital e híbrido, como era uma realidade a não utilização do digital e híbrido antes da pandemia. Né? É engraçado isso, né? E aí, Natasha, eu queria tentar desenvolver contigo. Haverá por parte dos clientes, né, e pelas organizações esse entendimento, né, de um novo normal após a retomada, né? Não vou nem te fazer a pergunta do milhão de quando você acha que vai ter essa retomada. Esse novo normal, onde o mercado vai começar a se estabilizar, a voltar às suas origens. Qual que vai ser o espaço, né, para esses eventos híbridos e presenciais em relação, muito que o Fernando falou na segunda-feira, em relação à segmentação, né? Porque ele falou uma situação que é lógico, a necessidade da nossa parte das agências de segmentar o negócio, né? Não, o evento digital e híbrido, ele não será o remédio para todas as situações do cliente, né? A gente vai ter as interações presenciais, como você disse. Nós, por exemplo, na Prime, logo que é importante dizer, né, uma indústria na qual também nós fazemos, talvez indiretamente, parte, e a América também, que é a indústria do varejo, pesquisas recentes demonstram que o que não foi feito em 3 anos, né, levaria 3 anos para se transformar em digital, foram feitos em 3 semanas. Né? Empresas que tinham offline quase que 100%, transformaram todas as suas lojas online. Então, você tem coisas boas nesse mercado. Mas a minha pergunta é em cima disso. Nesse novo normal, o que você entende, né? Na Prime, por exemplo, a gente se preparou para isso, né? Muito mais do que entregar a tecnologia do Rafael ou do Rogério, nós acreditamos muito na experiência e na jornada, como o Igor falou na questão da comunidade, né? Não adianta você entregar tecnologia, entregar logística e não entregar a jornada e experiência para o cliente. Então, o que nós estamos nos propondo a fazer é um serviço de end-to-end, né? Desde lá do briefing com o cliente até o debriefing, passando por toda essa jornada. E aí, no meio disso, eu acho que os eventos digitais têm uma importância muito grande. Mas, como que você enxerga isso, esse novo normal, né? Se tem uma fórmula para isso, como que você vê o teu mercado olhando um pouquinho para 2019 e olhando um pouquinho para esse novo normal que alguns dizem que será em 2021, 2022 ou 2023? Bom, eu acho que eu vou começar até parafraseando o Igor, que ele trouxe uma coisa que eu acredito muito, e eu também falo muito isso para o meu time, que antes da gente pensar o que fazer, a gente precisa pensar o porquê que eu estou fazendo isso e o que eu quero tirar disso, né? E assim, eu acho interessante que você falou, Alexandre, de assim, qual que será o meu público-alvo, tal. Assim, na verdade, essa pandemia, ela mudou um pouco, ela trouxe alguns novos problemas de marketing, vamos colocar assim, que a gente não tinha antes. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu estou enfrentando, assim, hoje os meus clientes, eles estão enfrentando um menor fluxo de pacientes dentro dos seus consultórios, por exemplo. E se é um problema do cliente, é um problema meu. Como que eu posso fazer para ajudá-lo a fazer com que os pacientes deles retornem, né? Porque no final do dia eu vendo medicamentos, então eu preciso que esses pacientes passem por consulta e etc, etc. Então eu acho que tem, dentro da jornada de adaptação do novo normal, a gente precisa começar a conviver com essa nova situação do mercado, né? Entender um pouco e ajudar. Eu não acho que os players mudam. Então, assim, o meu ponto, assim, o meu objetivo final é fazer com que o meu medicamento chegue na hora certa para o paciente que precisa. Entendeu? O que mudou foi o contexto do meu paciente,
que no meu caso, do canal retail, agora o paciente não quer mais ir na farmácia, então ele está consumindo, o e-commerce das farmácias quintuplicou. Eu não lembro exatamente as estatísticas, mas cresceu muito. E é o que você falou, eles não estavam necessariamente preparados para isso, então está um movimento bem interessante. Então, assim, mudou o contexto do paciente e de como ele consome medicamentos. Mudou o contexto do meu médico, como ele interage com esse paciente, né? E como ele marca as suas consultas. E mudou o contexto de como o meu médico consome conteúdo. E o meu papel é levar o conteúdo de qualidade que prove para esse médico que o meu medicamento é o que deveria ser a escolha para aquela determinada população. Então, os players seguem sempre os mesmos no novo normal. Continua sendo a farmácia ou as redes de varejo, continua sendo o paciente, continua sendo o médico. O que mudou um pouco nesse cenário foi o contexto que eles se incluem. E quando a gente pensa no que você e o Igor falaram, né, do começo até o final dessa cadeia, e como eu posso ajudar como profissional de eventos, eu acho que vocês, como agência, quanto mais vocês entenderem o que aconteceu nessa jornada, ou o que está acontecendo, mais vocês vão poder ajudar a gente, porque nesse momento ninguém tem essa resposta. Então, o que a gente está fazendo? A gente está indo na tentativa e erro. Eu faço um negócio aqui, esse funcionou. Vou continuar. Esse aqui, esse não funcionou. Então, eu vou parar. Mas, assim, a gente ainda não tem a resposta pronta de como vai ser, entendeu? E assim, isso eu acho que é uma coisa que vocês podem ajudar muito como parceiros nesse momento de crise. Como que vocês ajudam a indústria a reinventar o modelo de marketing para se adaptar a esse novo contexto que os players estão vivendo, entendeu? Então, o que eu imagino desse novo normal, vai ser mais objetiva, como que eu comecei a ver isso agora. De fato, eu vejo que as pessoas se acostumam mais a comodidades de e-commerce, então a gente precisa entender um pouco mais essas plataformas. Eu enxergo que a telemedicina pode ser uma coisa que venha a ajudar, e não só pela questão da crise, mas pela questão da economia do tempo. Então, de repente, uma primeira consulta que a gente faria, uma consulta, sei lá, que normalmente você vai no médico só para pegar o pedido de exame. Será que essa consulta não vai ser feita por telemedicina e para você voltar no médico já com os seus exames, né? E fazer a anamnese, tudo certinho de uma vez só? Para você economizar o seu tempo, por exemplo. Então, assim, essa questão da telemedicina é uma coisa que a gente ainda precisa entender um pouco como vai ficar, mas eu vejo ela crescendo muito, tá? E como que a gente pode incorporar isso nas nossas ações, nas nossas atividades, pode ser um filão interessante, né? O que mais? E a questão de conteúdo de qualidade e segmentação do profissional. Porque quando a gente fala de experiência digital, e vocês falaram aí da pandemia de lives, que é muito conteúdo tal, né? Qual conteúdo em qual evento você vai? Você vai naquele que é de seu interesse. Então, assim, o quanto mais a gente segmentar, o quanto mais a gente conhecer o público, o quanto mais a gente conseguir atrair pessoas para o nosso conteúdo, adaptando ao interesse deles, melhor. E essa é uma base de segmentação que hoje a indústria farmacêutica não tem, tá? Pelo menos assim, ou a gente está muito embrionário como indústria, porque a gente não fazia. Então, assim, por que todo mundo foi fazer live do Covid e elas funcionaram? Porque era uma pergunta que todo mundo tinha. Mas acabou esse tema, e agora? Qual que vai ser o meu próximo? Entendeu? E como que a gente gera múltiplas ações para esses diferentes consumidores, entendeu? Para que a gente tenha quórum nos nossos eventos, que eu acho que isso é uma coisa super importante. Então, é um pouco... Eu vejo o caminho, eu vejo meio indo por esses 3 caminhos. A gente tem uma necessidade de entender nosso cliente cada vez mais, para gerar mais conteúdo de qualidade, né? E para fazer com que ele consiga navegar e reinventar a sua relação com o paciente. Eu acho que isso também é um ponto de atenção nesse momento. Nath, alguma indústria, você tem conhecimento, você falou da telemedicina, alguma indústria já está investindo
em oferecer. Eu acredito, eu não sei se a RDC ou a Interpharma vai entender isso como algo possível, os compliances, tá? Mas no sentido de auxiliar essa classe médica, que a gente sabe que os médicos visitados, os médicos convidados para os grandes standalones e summits, é a nata da nata. Nós temos uma população de médicos aí que não tem, talvez não tenha nenhum computador no seu consultório, vamos dizer, pode ser que exista ainda esse público. Como ajudar esse médico a implementar a telemedicina? Você acha possível, em termos de compliance, que vocês possam ajudar, como, por exemplo, é possível você ajudar uma clínica a comprar um determinado equipamento? Eu sei que isso é possível, né? Quando você vê que o fim daquele investimento é para o bem do paciente, é permitido que o laboratório ajude. Se algum laboratório já está pensando em fazer isso, e aí vem a dica. Se está uma empresa, por exemplo, como a do Rogério, que já criou um ambiente digital para você fazer uma feira, um congresso e tudo mais, criar uma plataforma básica, extremamente friendly, digamos que fosse um Zoom médico, sabe? Algo específico para essa prática da telemedicina. Você sabe se alguém já está fazendo isso? Você acha que o compliance aprovaria? Como que você vê isso? Hoje, Rô, como eu disse, né? As pessoas não estavam preparadas para essa crise, né? E ela levanta vários temas importantes. Como associados da Interpharma, e daí, assim, a MEC é uma associada da Interpharma, essa é uma coisa que a gente não pode fazer. E que nenhum dos associados podem, não. Tá. E que nenhum dos associados podem, porque esse tipo de financiamento, né, é uma coisa que ela não é bem vista. Sim, mesmo sendo para levar informação para o paciente, seria considerado algo que não pode? Sim, seria, porque no final do dia a interpretação sobre isso é assim, o que esse médico vai dever para esse laboratório? Como que está a relação dele com a prescrição dali para frente, né? Então, assim, nesse momento, essa é a interpretação de que a gente não pode, então eu não tenho conhecimento de ninguém que está fazendo isso. Tá? Mas através das sociedades, você não acha que através das sociedades médicas, isso, por exemplo, não a indústria, mas a sociedade médica fechar um contrato com uma empresa que forneça essa ferramenta e passar a disponibilizar para os seus associados, por exemplo, uma SBC ou uma SBOC? Eu acho que pode ser um projeto muito interessante, porque eu acho que, assim, esse é um momento de mobilidade, né? Eu acho que todo mundo precisa se preocupar com a cadeia. Então, é isso, assim. Eu definitivamente não sou de uma sociedade médica, até porque eu sou publicitária. Mas, assim, o que eu vejo, por exemplo, como um papel de uma SPC, de uma SBOC, de uma SBEM, é assim, como que eu ajudo o meu associado a conseguir manter essa relação com o paciente nesse novo contexto, né? Em patient care. E partindo dessa premissa, de fato, eu acho eu, Natasha, minha opinião pessoal física, não estou falando em nome da MEC, eu acredito que existe uma legitimidade em relação a essa prestação de serviço. E daí, puxando um pouco o que o Rafael falou lá no comecinho, né? E ensinar esse médico a estar dentro dessas plataformas, a ensinar a favorecer o acesso, mas não só favorecer o acesso, favorecer a interação. Porque hoje a gente fala em telemedicina, mas você não sabe o que é uma consulta de telemedicina, né? Eu estava conversando assim, e quando você conversa com as pessoas, elas têm as mais diversas dúvidas. Eu estava vendo Twitter, assim, né? E tava falando de telemedicina nos Estados Unidos. Mas e se eu tiver que tirar, assim, era uma pergunta real em inglês, né? Mas eu não quero fazer telemedicina. E se eu tiver que mostrar o meu corpo e ele tirar uma foto da tela e minha imagem for parar na internet?
é esse o tipo de dúvida que as pessoas têm. Se você for parar para pensar, não é tão absurdo assim, entendeu? Então, eu acho que essa educação de médico para médico sobre como tá nesse momento. E, assim, a educação, a indústria até pode fazer. O que a gente não pode fazer é viabilizar as ferramentas, mas pode ter uma triangulação interessante. Sim. Ótimo. Rogério? Legal, muito bom. Natasha, a gente, quase 35% do volume de eventos que trafegam dentro da nossa plataforma são eventos da indústria farma. A gente sabe que alguns fatores são extremamente relevantes, né? Não só o conteúdo, quando a gente fala do evento híbrido ou evento virtual, mas tem questões de compliance, questões de relacionamento, questões de geração de dados, segurança daquela informação. Quando a gente passa para essa jornada digital, que eu começo a interagir com o médico, desde o primeiro contato, tenho lei geral de proteção ao dado vinculado a isso, eu tenho uma série de exposições de conteúdos extremamente estratégicos. A Integra, ela criou uma plataforma onde você conecta essas transmissões dentro de um único ambiente, onde eu posso ter não só um conteúdo virtual, mas também um conteúdo híbrido, onde eu posso estar navegando em relação a tudo isso. Hoje, como a MEC trabalha em relação a essas questões, não só levar o conteúdo, que é extremamente relevante, mas a questão do network, a questão de compliance, segurança de dados, análise de audiência dentro desses eventos que estão sendo transmitidos a partir desse momento? Rogério, assim, eu acho que essa questão da segurança da informação que você trouxe, ela é fundamental, porque a gente tem várias leis que regulamentam isso, né? E essa é uma preocupação genuína da empresa. E a quantidade de troca, e assim, tem uma preocupação da indústria farmacêutica muito grande em relação a como que você controla a troca para que não haja conteúdo off-label, por exemplo, para que você não faça uma promoção errada, para que você não saia das suas normas de compliance. E a verdade é que ele é um ambiente novo, né? Então, assim, um dos dogmas que eu acho que a gente tinha 5 anos atrás, que era, eu não posso abrir um post no Facebook para as pessoas comentarem, porque pode ser que elas comentem, elas vão comentar nome de medicamento no site da empresa, e daí a propaganda blá, 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 que virava uma discussão gigante. Agora ela vai evoluir, entendeu? Porque a gente não consegue mais ter o mesmo nível de controle. Essas discussões, elas estão acontecendo. Então, o que eu pelo momento, né? Pro momento PET. Então, o que eu peço para vocês, o que eu recomendo a vocês? Não desistam. E conheçam os códigos dos seus parceiros, né? Entrem em contato com as empresas, com os TIs das empresas, para entender quais que são as limitações, porque eu acho que a gente sempre consegue chegar num acordo, entendeu? Tanto do lado de vocês como do lado da gente. Se a gente pensar na essência do que a gente precisa, que é garantir conteúdo de qualidade, fica dentro das RDCs, fica dentro do código de conduta da Interfarm, dos nossos próprios códigos de conduta internos, tiver essa luz, né? Eu tenho um interesse genuíno positivo, que eu não estou querendo fazer nada de errado. Então, vamos sentar junto para ver como que a gente consegue viabilizar. O momento de crise é o momento de ter essas conversas e é o momento de mudar alguns códigos e políticas dentro das empresas. Pelo menos essa é a minha bandeira. Eu vou te dizer que, às vezes, ela não é muito bem aceita por algumas pessoas dentro das empresas, né? Porque a mudar sempre requer aí muita discussão e muito trabalho, mas se a gente quiser mudar alguma coisa nesse sentido, o momento é agora, tá? E assim, eu não estou falando que a segurança da informação ela não é importante, ela é fundamental. O meu ponto a gente precisa, são as duas vias. A gente precisa entender o que vocês têm para oferecer nesse sentido e vocês também precisam entender quais que são as nossas necessidades e as nossas limitações para a gente fazer esse merge e para fazer a coisa funcionar. Complementares, né? Eu queria, Roberta, posso fazer mais um? A Kellen levantou a mão. Posso dar a palavra para a Kellen depois para você? Claro. Então vamos lá. Vai, Kel.
Obrigada, Ru. Ouvindo tudo isso, né, e pensando, é tão engraçado, acho que a gente começou muito bem dizer assim, primeiro, a primeira reação natural que a gente tem é dizer, então tá bom, agora tiro tudo que acontece aqui e coloco ali. Mas não é nem entrar muito nisso e aí a gente vai se acompanhando, né? Eu tenho costumado, eu tenho dito para as interações que eu tenho em todos os lugares que ontem era a Mesozoica e daqui 2 dias era o desenho dos Jetsons na minha infância, por exemplo. Então, uma coisa tão longe hoje, que eu acho que o principal, e pedi aí esse momento para falar, foi exatamente o que você falou, Natasha, de a hora de grandes mudanças de política, daquilo, de aceitação das pessoas, porque a grande negação já aconteceu, que é, caramba, o mundo virou de ponta cabeça, é agora. E aí, pensando no dia a dia dos nossos negócios, do hotel, da agência, da tecnologia, eu acho que aquela interação que a gente faz no dia a dia, que é super importante nas nossas visitas ou no briefing, a gente precisa repensar esse momento. E eu falei até isso na segunda-feira, é que a importância de todos nós nesse momento é ainda maior e talvez muito mais na idealização daquilo que pode acontecer, porque quando eu ouço, por exemplo, você dizendo assim, eu acho que vocês têm, eu acho que quanto mais ideias vocês trouxerem para nós, melhor, eu acho que vai precisar voltar num momento desse relacionamento que a gente vai construindo, que é, me conta um pouco mais, ainda mais do seu negócio, sem um briefing exato, porque daí a gente enviesa para aquela necessidade, e sim, vamos conversar, porque daí todos esses players que somos nós nesse momento, a gente consegue voltar e com um pouco de informação falar, agora sim eu posso criar. Porque às vezes esse criar, ou pensar, ou colaborar, a palavra a gente escolhe qual que fica melhor, mas a gente consegue ter de fato um pouco mais de informação, que às vezes tudo aquilo que a gente vivia ou entendia que era, ficava a partir do nosso pensamento, achando que a gente estava criando uma coisa incrível, que no momento que a gente ia conversar, você falava assim, sei lá, o cliente fala assim, então, mas tudo isso cai por terra porque, vou dar o exemplo da telemedicina, só o risco da pessoa printar aquele momento já nos impede de fazê-lo. E eu sempre gosto de dizer que a grande riqueza da parceria está em não ter o negócio ainda. Porque quando a gente tem o briefing ou quando a gente tem aquela demanda, a gente enviesa, não adianta, a cabeça mais aberta enviesa para aquele momento. E eu acho que a grande ideia vem sem ter isso antes. É o que eu falo até com a minha equipe. Eu falo assim, vamos pensar, então vamos deixar lá no banco de ideias. Eles falam, mas qual que é o objetivo? Que você quer isso? Eu falo, não, eu não quero ter o objetivo. Senão a gente olha para o final e limita o nosso pensamento. Então, a mensagem que eu queria deixar é que, eventualmente, com a conversa com o TI, que normalmente, no anterior, ele ia falar, mas como assim? Eu ainda não tenho uma demanda real para falar com você. O que você quer? Talvez esse mindset, e a hora é agora, da gente falar, uau, qual que é o valor dessas pessoas virem aqui conversar comigo ou eu ir em seus lugares para saber? Ainda sem ter o momento, conseguir colaborar e dar informação e conversar na confiança que você tem com esses players, da gente poder pensar numa coisa maior juntos. Então, eu acho que era a mensagem que eu queria dizer, porque eu acho que assim a gente vai conseguir sair desse mundo, gente, data, espaço, preço, 3 orçamentos. Se a gente não pensar junto muito antes disso, esses pontos que são importantes, eles não são de onde a gente começa o projeto. Eles são depois das oportunidades que a gente buscou. Era isso que eu queria falar. Eu quero falar em nome da Merit, que eu tenho visto muito, viu, Nath, o quanto as redes hoteleiras e até mesmo os hotéis de médio e pequeno porte já estão se preparando para essa nova realidade, fazendo testes em sala, em montagens, protocolos de segurança em check-in, etc, etc. Então, como você falou no começo, e eu concordo com você, 300%, face-to-face é face-to-face, né? Eu estou aqui morrendo de vontade de abraçar vocês, né? Então, face-to-face é face-to-face. Igor, nós temos aqui alguns minutos, não sei como é que está a agenda, Nath, você tem que terminar às 10 em ponto, então eu vou passar terminar às 10. às 10 em ponto. Então, vamos lá, Igor, está contigo.
Acho que a minha pergunta é uma boa pergunta final. Eu tenho ouvido falar um pouco sobre retomada. Claro que ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer, em que momento isso vai acontecer, mas eu tenho ouvido algumas empresas extremamente ansiosas, um pouco em linha com o que a Roberta colocou agora, doida para ir para o live, doida para ir para o presencial, para o face-to-face, não vê a hora de o governo liberar e o governador liberar, o que quer que seja, para ir para o real logo. Vejo algumas empresas extremamente conservadoras. Olha, não sei, vamos ver, eu não vou colocar o meu executivo em risco, provavelmente vou ser a última nessa fila a permitir que os meus colaboradores, inclusive eu vi isso de uma forma, tá? Bem conservadora mesmo com relação a evento presencial. E eu vi, inclusive, uma sociedade médica, a gente faz muito evento médico, dizendo, olha, os eventos médicos vão ser os primeiros a voltarem por conta da característica. São médicos, eles precisam desse conteúdo, muitos já vão estar imunizados, eu ouvi de tudo um pouco, né? E aí a minha pergunta para você é, quem é a Merck na fila do pão? É a mais conservadora ou é a mais que está sedenta por voltar para o presencial? Bom, a Merck é uma empresa, não sei se vocês sabem, a gente tem 350 anos no mundo, né? Então, nós já passamos por poucas e boas ao longo dessa jornada de crise, de história e por guerra e por pandemias e afins, né? E o que a gente sabe é que se a gente trabalha junto, a gente sai fortalecido. Mas a gente acredita muito que assim, a gente tem plenas condições de superar esse momento protegendo a saúde de todo mundo. Então, a Merck, eu acho que está no centrão aí, porque a gente não é nem o que está mais... Eu não estou afoita para sair na rua amanhã, mas a gente também não é que eu vou ser o mais conservador possível. À medida que for saudável sair, as pessoas querem retomar. Eu acho que assim... E tem uma coisa, as pessoas querem, né? Então, assim, por exemplo, na Alemanha, a gente já está retornando aos poucos, entendeu? Com todas as medidas de segurança, mas o nosso escritório, assim que a Angela Merkel abriu a Alemanha, o nosso escritório na Alemanha voltou a funcionar. Máscara, protocolos de higiene, distanciamento social, fluxos nos laboratórios. Então, antes era para as pessoas, para evitar que as pessoas se choquem nas portas, por exemplo, mas isso está acontecendo, né? Eu acho que a gente não... Nós somos uma empresa de saúde, obviamente a gente não quer colocar ninguém em risco, né? Mas aderindo aí a todas as medidas necessárias, a gente quer voltar sim. Mas para mim o pulo do gato e o que me deixa confortável em não estar tão afoito para voltar é a questão de que a gente acredita que a gente tem o dever de reinventar o nosso momento de como a gente faz negócio agora. E à medida que a gente está conseguindo, a gente fala, então eu posso ter essa segurança e esperar a hora de voltar com segurança. Porque a gente não parou e está esperando o hiato acabar. A gente realmente se reinventou, como a gente se reinventou ao longo desses 350 anos. Então, eu acho que isso dá muita segurança para a gente ser bem-sucedido nesse momento de crise e para a gente voltar com toda a segurança possível. Mas, assim, é o que a Roberta falou, o presencial é o presencial. As pessoas, a gente vai voltar assim que a gente puder, porque tem o componente humano das interações que ninguém pode ignorar. Roberto, Natasha, eu sei que o tempo está estourado, mas em relação à fila do pão, vocês vão comprar menos ou mais pães quando esse novo normal voltar? Por quê? Há uma frente, uma história que as empresas vão reduzir 20% do teu orçamento, né, em relação a eventos, quando tudo isso voltar ao normal. Não estou falando pós-pandemia, na retomada. É mais pão ou menos pão? O que você acha da tua área? Eu acho que assim, o mundo, a economia, aí eu não estou falando da Merck ou da indústria farmacêutica, ela vai entrar numa grande recessão. O mundo ele vai estar mais pobre. Isso já é isso infelizmente a gente tem que encarar que é um fato. E se a gente tem mais gente desempregada, se a gente tem desaceleração de consumo, mesmo na área da saúde, no sistema de saúde brasileiro, se a gente tem menos gente tendo poder de compra e acesso a medicamentos, dependendo cada vez mais do SUS, a gente pode enfrentar, sim, uma desaceleração em vendas. E se eu tenho uma desaceleração em vendas, uma coisa depende da outra. A verba marketing cai. Oi? A verba marketing cai.
Exato. Então, assim, o que eu enxergo, e a gente estava falando muito de se reinventar, eu acho que, assim, o que eu vejo é que o croissant, que é você comprar um stand num evento que custa o preço de um apartamento na Vila Nova Conceição, talvez ele não aconteça mais, sendo bem sincera com você. Eu acho que não é uma questão de você investir, não é uma questão do total do dinheiro, de como investir o dinheiro, entendeu? Então, eu acho que vai sair na frente as pessoas que também reinventarem modelos, reinventarem fornecedores, buscarem materiais que são mais baratos. Eu acho que tudo isso entra nesse componente aí e é importante vocês considerarem. Maravilha. Resposta 100% de acordo contigo, principalmente congresso, quando o Igor falou, a gente faz eventos médicos, ele faz o seu e ele faz para sociedades. Eles têm uma área na MCI que é de associações, né? E muitos congressos médicos. Eu acho que as sociedades médicas, elas têm um maior desafio nesse momento, porque esse absurdo de um stand custar o que custa um apartamento, de uma taxa de KVA de um stand de 3 dias ser o mesmo valor da conta de eletricidade do escritório da Merck, os 2 andares que vocês têm aí, é um absurdo. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. E óbvio que se sobrar pouco dinheiro, Ale, correspondendo pela Natasha e pelo mercado farma, e por quem já cuidou da verba de eventos, né? Vai para os eventos proprietários. Vai para os proprietários, porque é onde o retorno é melhor, né? Você vai marcar presença num congresso, às vezes ali com um stand pequeno, ou com uma cota de um patrocínio que nem seja de um stand, certo, Nath? Mas você vai usar a maior parte da verba nos mini-meets, nos eventos regionais e principalmente nos eventos proprietários, que é onde você tem a atenção do profissional de saúde total para você e não dividindo com um outro universo enorme. Então, se o cofrinho for pequeno, o dinheirinho provavelmente vai mais para esse tipo de evento, que vai custar mais caro o per capita. Porque uma sala que acomodava 100 pessoas vai acomodar o quê, Kelly? 50, 40, né? Então, o per capita vai subir, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Pessoal, olha, Nath, 10:06, roubamos 6 minutos seus. Muitíssimo obrigada. É um prazer, uma honra ter acompanhado a sua trajetória até hoje. Você sabe que você, para mim, é uma amiga do coração. A gente, sempre que se vê, a gente só tem coisa boa para lembrar, né? Então, muito sucesso para você. E, mais uma vez, obrigada demais pelo seu tempo. Imagina, Rô, obrigada e obrigada a todos pelas perguntas. Assim, foi um prazer esse bate-papo. Enquanto eu falava com você, eu fui tendo várias ideias, então pode ter certeza que eu vou voltar para o time e falar, gente, tive uma conversa muito legal, foi uma excelente maneira de começar aí o dia. Obrigada mesmo pelo convite, obrigada aí pela atenção de todos vocês. Que ótimo, obrigada, que ótimo. Sucesso para você e conte com todos nós nas suas ideias, tá bom? Pode ficar. Um beijo, gente. Um beijo, tchau, beijo. Tchau, tchau Nath, querida. Tchau, tchau.